a gente com os carros da Autodiscount. A 28 km a norte de Lisboa, na zona litoral, situa-se a deslumbrante Serra de Sintra. Ergue-se a cerca de 528 metros de altitude e serpenteia por uma extensão de 10 km na direção noroeste-sudoeste até atingir o Oceano Atlântico. No sopé desta montanha, abrigada pela sua encosta, aninha-se uma formosa vila, habitada desde tempos remotos por inúmeros e diferentes povos, a Vila de Sintra. Em Sintra, o homem e a natureza, associados no fluir histórico, criaram um cenário de extrema beleza e raridade, único no mundo. Distintas épocas históricas deixaram aqui os seus testemunhos bem vivos. De visita a Sintra, os nossos amigos Ana e João, acompanhados pelo António, vão empreender uma interessante viagem ao passado. Venham daí com eles conhecer um pouco de Sintra. Olha ali, ali no cimo da serra, lá no alto. Aquilo ali é o Castelo dos Mouros. Uau, fabuloso. Que cenário deslumbrante. Parece que saiu de um conto de fadas, não é? Tem assim o seu quê de mágico. Olha, e faz lembrar aquelas lendas medievais das Mouras Encantadas. Não, mas se achas mágico, espera até chegares lá em cima, quando vires a vista, a profundidade da serra e ao fundo do mar. Olha, António, e o outro palácio de que nos falaste? Um que também fica no alto de uma colina e disseste que também íamos visitar. Qual, o da Pena ou de Setiais? Não sei, fica no alto de uma colina. Ah, o Palácio da Pena. Esse fica num outro cume, ligeiramente mais acima, mas não conseguimos vê-lo daqui. Já o vamos ver quando passarmos por Setiais. Tu sabes a que altitude é que fica o palácio? Claro, fica a 500 metros de altitude. Olha, e a distância? Fica mais ou menos a que distância daqui? Bom, se não estou em erro, fica a 4,5 km daqui do centro histórico. Então, nesse caso, até podíamos ir a pé, não? Quanto tempo se demora a chegar lá acima? Bem, a pé, sempre a andar, leva cerca de meia hora. Talvez um pouco mais, mas tens que ver que o caminho é muito íngreme até lá acima. Convém parar de vez em quando, é um bocadinho cansativo. E eu hoje, tal como tínhamos combinado, queria mostrar-vos a Quinta da Regaleira e o Palácio de Setiais. Não, tens razão, é melhor aproveitarmos bem o tempo. Aliás, vocês hoje ficam a conhecer o caminho, podem voltar cá quando quiserem. Apanham o comboio em Entre Campos, demoram mais ou menos 45 minutos. E tu achas que vale mesmo a pena fazer o percurso a pé? Oh, João, vale a pena. Pois claro, então repara. Vale a pena pelo contacto com a natureza. Além disso, vão-se vendo mansões, fontes... Pronto, ficas a conhecer mais de perto a paisagem cultural de Sintra. Pois é. Sintra foi classificada pela Unesco como Património Mundial, não foi? Pois foi. E até foi, se não me engano, até foi sob essa designação, Paisagem Cultural de Sintra, que foi inscrita. Foi. Aliás, hoje, ao fim do dia, vocês vão perceber bem porquê. Quando estivermos lá em cima, vão ver na encosta vários edifícios antigos espalhados no meio do arvoredo. Mas quê? Palacetes? Palacetes, igrejas, quintas aristocráticas, das mais diversas épocas históricas. É de facto surpreendente mesmo. Aqui encontramos uma mistura única de sítios culturais e naturais. Olha, bem dizia o meu pai, não há outro lugar em Portugal como Sintra. Bem, mas está a começar a fazer-se tarde. Temos de começar a nossa visita. Sim. O que é que vamos ver primeiro? Talvez seja melhor começarmos aqui pelo centro histórico, não? Sim, vamos começar aqui pela Vila Velha. Desenvolveu-se muito na Idade Média. Aliás, vocês vão ver bastantes ruas estreitas, construídas em declives, com escadinhas, becos... Marcas da presença muçulmana, não? Parece que sim, afinal os árabes estiveram aqui mais de 4 séculos.
Sim, António, e o Castelo dos Mouros? O Castelo dos Mouros foi construído pelos árabes, não foi? Bom, pelo menos foi dominado por eles até... Olha, foi até que Lisboa passou para a mão dos cristãos em meados do século XII. Mas da construção original resta muito pouco. Parece que foi quase totalmente reconstruído no século XIX por Dom Fernando II. Sim, Dom Fernando II, eu estive a ler sobre isso ontem. Dom Fernando II construiu o Palácio da Pena. Exato. Então o Palácio da Pena foi construído por Dom Fernando II. Eu não sabia. Eu, quando estou com vocês, aprendo sempre imenso. Esse palácio parece que tem imensas cúpulas e minaretes. Faz lembrar a arquitetura islâmica. Sabes porquê, João? É uma construção romântica. Tem, assim, uma enorme variedade de estilos. Aliás, até tem um torreão que faz lembrar a Idade Média. Eu, pessoalmente, acho que é uma construção exemplar. Tem muitas assimetrias, tem reentrâncias, tem desníveis, eu acho é exatamente o oposto do Palácio de Setiais. Mas faz sentido, porque Setiais e a Pena foram construídos em épocas diferentes, não foi? Pois é, de facto, em Sintra construíram-se imensos palácios no século XIX, mas Setiais foi construído no período pombalino. Tem uma arquitetura simétrica, muito equilibrada, muito elegante, até tem um arco do triunfo onde pode ver-se o Palácio da Pena. Parece que foi emoldurado. Por isso é que não me espanta nada que nomes como Lord Byron ou Christian Andersen ou até mesmo Richard Strauss ficaram completamente deslumbrados com Sintra. Ou essa de Queiroz também. Olha, por falar nisso, daqui a pouco vamos passar pelo Lawrence's, aquele hotel que está sempre a ser referido na obra dele. Sim. Olha, então vamos andando. Vamos lá. Começar aqui pelo centro histórico. Bem-vindo a mais um Falamos Português. Hoje a Ana, o João e o António foram passear a Sintra. Ao conversarem, vão referindo situações relacionadas com o que observam. Vamos aprender a referir situações através de conjugações verbais diferentes, tradicionalmente designadas voz ativa e voz passiva. E a aprender a construir frases ativas e frases passivas. Se estiveram atentos à conversa dos nossos amigos, viram que a Ana e o João se referem, por exemplo, à construção do Palácio da Pena por Dom Fernando II, através de construções frásicas diferentes, em que o verbo aparece numa conjugação diferente, embora tais frases transmitam, no essencial, a mesma ideia. Dom Fernando II construiu o Palácio da Pena. Exato. Então o Palácio da Pena foi construído por Dom Fernando II. As frases proferidas pela Ana e pelo João mostram-nos que a ação expressa pelo verbo pode ser perspectivada de uma forma ativa ou de uma forma passiva. A frase da Ana está na forma ativa, enquanto a frase do João está na forma passiva. Dom Fernando II construiu o Palácio da Pena, ativa. O Palácio da Pena foi construído por Dom Fernando II, passiva. Em termos discursivos, a utilização da forma ativa ou da forma passiva resulta de uma escolha do locutor, da perspectiva em que este quer apresentar a situação. Constatamos que, na primeira frase, o locutor opta por apresentar a situação na perspectiva do agente, ou seja, Dom Fernando II. O agente é a entidade que controla uma dada situação. Dom Fernando II é o agente, pois é ele quem intencionalmente constrói, quem manda construir, bem entendido, o Palácio da Pena. Já na segunda frase, o locutor decide perspectivar a ação do ponto de vista do paciente, o Palácio da Pena. O paciente é tradicionalmente visto como a entidade que sofre o processo significado pelo verbo. O Palácio da Pena é o paciente, pois sofre aqui o processo de construção.
A fim de compreendermos as transformações que ocorrem da forma ativa para a passiva, comecemos por analisar uma construção ativa. Dom Fernando II, sujeito, construiu o Palácio da Pena, complemento direto. Nesta frase ativa, temos naturalmente um elemento que desempenha a relação gramatical de sujeito. O sujeito é a entidade acerca da qual se faz uma afirmação e, neste caso, permite responder à pergunta quem? Quem construiu o Palácio da Pena? Dom Fernando II. Portanto, Dom Fernando II é o sujeito gramatical da frase. O que é que construiu Dom Fernando II? O Palácio da Pena. Então, o Palácio da Pena é o complemento direto ou objeto direto. O verbo construir é um verbo transitivo direto, pois, como vemos, seleciona um complemento direto que ocorre à sua direita. Vamos agora aprender a transformar esta frase, conferindo-lhe um sentido passivo. Vejamos a mesma situação, a construção do palácio por Dom Fernando II, referida pelo João. O Palácio da Pena, o complemento direto da construção ativa, torna-se o sujeito da construção passiva. Dom Fernando II, o sujeito da construção ativa, vai cumprir a função de complemento agente da passiva, precedido da preposição por. Centremos agora a nossa atenção na forma verbal da voz passiva. Vemos que construiu deu lugar a foi construído. O exemplo mostra que a forma verbal da passiva é formada pelo verbo auxiliar ser, no mesmo tempo do verbo principal da voz ativa, seguido do particípio passado do verbo principal da ativa. Como na voz ativa o verbo construir está no pretérito perfeito, construiu, vai dar lugar, na voz passiva, a uma forma verbal composta em que o verbo ser também aparece no pretérito perfeito, foi, seguido do particípio passado de construir, construído. Relativamente à forma verbal da voz passiva, há alguns aspectos que gostaríamos de sublinhar. Devemos ter em conta que a forma verbal tem de concordar em número com o sujeito. Isto é, deve seguir a regra normal de concordância sujeito-verbo. Esses dois palácios foram construídos em diferentes épocas. Esses dois palácios é o sujeito e está no plural. Logo, a forma verbal também tem de estar naturalmente no plural. Foram construídos. No caso de verbos com particípios duplos, é o particípio irregular, a forma forte, que em geral ocorre nas construções passivas. Por exemplo, o menino foi salvo pelo bombeiro. A carta foi entregue pelo carteiro. O menino foi salvo pelo bombeiro. Nunca foi salvado. A carta foi entregue pelo carteiro. Nunca foi entregada. É muito importante realçar que a transformação da voz ativa para a voz passiva só pode ocorrer quando existe nela um complemento direto. Isto é, quando o verbo principal da frase ativa é um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Verbos que selecionam complemento direto e indireto. Em português, também é possível construir frases passivas com o clítico se, que passamos a apresentar abreviadamente. Na tradição gramatical, estas passivas recebem o nome de passivas reflexas ou passivas pronominais. Sabem, de facto aqui em Sintra construíram-se imensos palácios no século XIX. As passivas de se são passivas em que o verbo é acompanhado de um elemento clítico, se. Construíram-se muitos palácios. O sujeito da frase é muitos palácios. Como o sujeito é plural, o verbo também tem de estar no plural.
O clítico se, passivo, representa a função de agente. O agente é sempre indeterminado nestas passivas. Quem construiu estes palácios não se determina. O agente não é determinado. Aprendemos hoje algumas características de alguns tipos de passiva. Agora, convido-vos a conhecerem um pouco mais da vila visitada pelos nossos amigos. A surpreendente paisagem natural do concelho de Sintra é constituída por diversas zonas de características distintas: a faixa costeira, a zona agrícola e a Serra de Sintra. De desenho extremamente recortado, a faixa costeira apresenta altas escarpas e acentuadas falésias. Estas projetam-se no Atlântico até ao Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa continental, onde, segundo Camões, a terra acaba e o mar começa. A norte do Cabo da Roca, em frente das arribas rochosas, surgem línguas de fina areia, formando maravilhosas baías e praias muito procuradas no verão. As Azenhas do Mar, a Praia das Maçãs, a Praia Grande, são alguns dos exemplos destas praias. Os mares que banham as costas de Sintra são bastante favoráveis à prática de desportos náuticos como o surf e o bodyboard. No suave relevo dos férteis terrenos agrícolas, desenvolveram-se pequenas aldeias e vilas como Polares, Almoçagene, Mocifal, que emprestam um pitoresco muito próprio à região. Outrora designada Monte da Lua devido à forte tradição de cultos astrais aí registada, a Serra de Sintra é um local encantador, pleno de atração e de magia. Nela destacam-se dois tipos de paisagem: o grande jardim denso mato de frondoso e verdejante arvoredo e a Serra Brava, área de matas e clareiras de pequenos arbustos. Sintra usufrui de um microclima único no país e na região mediterrânica. É muito apreciada pelas condições climáticas particulares, que se traduzem em verões frescos e aprazíveis e invernos solarengos e doces. As brumas matinais envolvem muitas vezes o cume da serra, conferindo a todo o cenário um maior mistério e encantamento. Este microclima é sem dúvida responsável pela exuberante vegetação que cobre as encostas da serra. Ao longo dos tempos, a corte e a nobreza foram procurando Sintra como local de descanso e de lazer. Num enquadramento natural grandioso e soberbo, foram construindo na vila e na vertente norte da serrania os seus majestosos palacetes e quintas, de estilos artísticos marcados. Hoje, Sintra é um local de extraordinário interesse natural e cultural, tendo sido classificada pela Unesco em 1992 como Paisagem Cultural de Sintra. Em Sintra são visíveis marcas das diversas etapas da história do homem e do próprio planeta. É o caso da pista de dinossauros de Carenque, com cerca de 100 milhões de anos,
e do espólio arqueológico relativo à ocupação romana em São Miguel de Odrinhas. O Castelo dos Mouros, edificado num dos cumes rochosos da Serra, provavelmente no século VIII, é um testemunho da presença muçulmana. As suas muralhas sinuosas de cintura dupla, em que se erguem torreões, acompanham o acidentado relevo. Em 1147, com a conquista de Lisboa e de Santarém por Dom Afonso Henriques, o castelo passa definitivamente para a mão dos cristãos. Ao longo dos séculos, por ocasiões diversas, sofreu intervenções e obras de reedificação. Localizado na Vila Velha, no centro histórico de Sintra, o Paço Real é um notável conjunto arquitetónico. Foi mandado construir no século XV por Dom João I, a partir de um corpo central aí existente. Obedecendo às irregularidades do terreno, foram sendo acrescentadas outras partes ao longo de diversos períodos históricos, sendo de destacar a intervenção de Dom Manuel I. No edifício elevam-se duas enormes chaminés cônicas, verdadeiro ex-libris da vila. Do conjunto desprende-se uma imagem de exotismo e de franca assimetria que não compromete a harmonia geral. A sensibilidade estética romântica encontra na mítica paisagem sintrense o pano de fundo perfeito. O Palácio da Pena, mandado dirigir por Dom Fernando II, no sítio onde se erguia um antigo convento, é o expoente arquitetónico máximo do romantismo em Portugal. De cunho revivalista, demonstra o gosto pelo exótico e pelo orientalizante. Envolvendo o palácio, o rei projetou o Parque da Pena para simular uma manifestação espontânea e efusiva da natureza. A Quinta da Regaleira é uma clara evocação do passado áureo dos descobrimentos portugueses. Num estilo predominantemente neo-manuelino, apresenta elementos góticos e clássicos. A sua profusão decorativa remete para uma intensa simbologia de caráter esotérico. Nesta quinta foi construído um poço iniciático que se crê ter sido usado em rituais de iniciação maçónicos. Foram inúmeras as figuras históricas que se renderam ao deslumbramento de Sintra. Lord Byron, que aqui viveu em meados do século XIX, chamou-lhe o glorioso Éden. Hans Christian Andersen também aí vislumbrou a sua querida Dinamarca. As indizíveis maravilhas de Sintra impressionam de forma marcante todos os que por aí passam.